Olá, colegas dentistas. Muito bem-vindo a essa aula. Você que está assistindo esse vídeo, talvez seja um recém-formado em busca do primeiro emprego ou querendo uma mudança na sua carreira. Talvez você seja o dentista experiente que deseja a estabilidade e previsibilidade financeira. Talvez se sinta preso na clínica privada com salário por volta dos R$ 4.000, sem estabilidade e dependendo da agenda cheia para entrar dinheiro. Eu preparei essa aula para te apresentar como é o mercado de trabalho no SUS para dentistas, onde é possível construir uma carreira estável com salários que já passam dos R$ 14.000, férias remuneradas de 30 dias, 13º salário, toda a segurança financeira e direitos da CLT. Se ter um salário de R$ 14.000 com as vantagens da CLT te interessa, assista esse vídeo até o final que eu irei te mostrar como mudar sua realidade que você vive hoje e construir uma carreira estável e bem remunerada no SUS. Nesta aula, eu vou te ensinar que existe um caminho partindo do zero, mesmo sem experiência. Você vai aprender onde estão as vagas CLT no SUS, o porquê seu currículo nunca é selecionado, a principal estratégia para adequar seu currículo antes de submeter uma vaga, o que estudar para o processo seletivo e como se preparar para a entrevista e conseguir a sua aprovação. Diferente do que muitos pensam, o SUS não é só concurso público. O SUS ele possui vagas CLT para dentistas com carga horária semanal de 20 horas, 30 horas e 40 horas. Dentistas de 20 horas semanais trabalham apenas 4 horas por dia e com salários em torno de R$ 7.000. E os dentistas de 40 horas fazem 8 horas diárias com salário que já passa dos R$ 14.000, sendo essa jornada de segunda a sexta-feira. São bons salários no mercado. Além disso, tem uma vantagem de sair 30 dias de férias sem se preocupar com os benefícios da CLT, como vale-refeição, vale-alimentação, licença maternidade médica e tudo isso sem investimento financeiro que um consultório próprio te exige, sem depender da agenda cheia, sem precisar ter a dor de cabeça e contratar um funcionário como ter uma recepcionista ou uma auxiliar de saúde bucal e sem as responsabilidades financeiras e fiscais que uma clínica própria te exige. Sem viver na incerteza todo final de mês com faturamento versus a margem de lucro real. E o mais importante, com tranquilidade para viver sua vida, estar com sua família e amigos, sentir que deu certo na profissão e sair de férias sem culpa, pois o dinheiro ele continuará entrando. Agora, um esclarecimento. Essa aula foi feita para os dentistas de São Paulo e cidades vizinhas. A política de saúde bucal no Sistema Único de Saúde ela está presente em todo o Brasil, mas essa aula ela está baseada no mercado de trabalho, especificamente de São Paulo e região. Você irá entender melhor mais para frente. Então, esse conteúdo é para você, estudante da odontologia do último ano da faculdade, o recém-formado ou já o dentista experiente que deseja a estabilidade e previsibilidade financeira. Você que mora ou deseja se mudar para a Grande São Paulo. Você que está desempregado ou se sente preso em uma clínica ganhando por produção. Que vive com agenda estável e renda imprevisível. Para você que já percebeu que a renda do consultório privado ela não sustenta a sua vida. Que não tem dinheiro para montar o consultório próprio. Está frustrado porque imaginou uma realidade totalmente diferente da profissão. Para você que investiu mais de R$ 200.000 na faculdade e ainda não viu retorno. Talvez se sinta perdido ao tentar procurar emprego. Você dentista que já enviou muitos e muitos currículos e nunca foi chamado para entrevista. Ou quando te chamam para entrevista, você não consegue ser aprovado e também não entende o porquê não foi aprovado. Se você se identificou com o que eu disse agora, continue comigo até o final dessa aula. Essa aula ela não é teoria. Todo o conteúdo trazido foi baseado na prática, na realidade do mercado de trabalho do SUS voltado para a odontologia. Tudo que eu trago agora na aula para vocês foi algo que eu vivi na prática. Eu vou me apresentar e contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu sou o Thiago Marion, eu não comecei na odontologia. Eu trabalhei por 19 anos em banco. Eu trabalhei em instituições financeiras como o Banco Safra, Citibank e o Itaú. Tinha estabilidade, batia a meta, era dedicado, mas estava completamente frustrado. Não me sentia realizado no que eu fazia. Eu vendia seguro, cartão, empréstimos. Não conseguia mais vender um produto que não fazia sentido para o cliente. E o banco nos cobrava para fazer a venda custe o que custar. Passei a me sentir frustrado todos os dias. Aquele trabalho não fazia mais sentido, me colocava na contramão dos meus valores. Aos meus 31 anos de idade, com a minha esposa gestante, uma filha pequena, eu tomei uma decisão que muita gente chamou de loucura. Eu decidi começar do zero na odontologia. Visualizei na odontologia a possibilidade de ajudar pessoas, me realizar com um trabalho que faz sentido para a vida. Eu ouvi exatamente isso de algumas pessoas. Você é louco, não compensa. Fazer outra faculdade, para quê? Mas eu segui. Durante a faculdade, a minha rotina era insana. Eu saía às 6 horas da manhã para trabalhar, voltava mais de meia-noite da faculdade sem ver meus filhos acordados durante a semana. E sempre existia um medo constante. E se eu me formar e não conseguir emprego?
Eu não tinha dinheiro para abrir consultório. Tinha financiamentos, filhos, responsabilidades. Mas eu tinha algo que mudou tudo. A minha esposa, ela é especialista em desenvolvimento profissional de carreira. E foi ali que a gente criou um plano e um método. No último semestre da faculdade, eu comecei a aplicar esse método. E o resultado desse método? 7 meses após eu estar formado, eu estava aprovado em 3 processos seletivos para dentista de UBS, no SUS. Eu pude escolher onde trabalhar. Hoje, estou há 4 anos trabalhando em uma UBS no SUS, ganho mais de 14 mil reais por mês, trabalho de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, tenho férias, 13º salário, estabilidade, eu sou responsável técnico da UBS há 3 anos, eu viajo, tenho os finais de semana livres com a minha família, que tem meu apartamento também, e o mais importante, eu me sinto realizado como dentista. Faço exatamente o que eu gostaria de fazer. Através do meu trabalho, eu ajudo o próximo e literalmente devolvo o sorriso para muitas pessoas. Eu me encontrei além da realização profissional. Conquistei a estabilidade e o equilíbrio na vida. Mas ainda vejo alguns colegas dentistas, bons profissionais, alguns que se formaram comigo, mas estão presos nos baixos salários. E descrentes também. Até alguns já cogitaram desistir da profissão. A minha conquista, ela não foi sorte, ela foi um método. E é exatamente isso que eu vou começar a te explicar agora. Agora preste atenção como é possível mudar o rumo da sua carreira ou recalcular a rota visando um retorno financeiro e estabilidade. O maior erro dos dentistas atualmente é acreditar que no SUS só pode entrar no serviço público através de um concurso público, que um currículo bonito feito no Canva vai chamar a atenção do recrutador, que disparar o mesmo currículo para todos os lados irá aumentar as chances de ser chamado, que a clínica particular é o único caminho. Diante desses erros, o que acontece? Esse dentista ele entra numa clínica, ele ganha por produção, recebe de 3 a 4 mil reais por mês e fica preso nas muitas horas trabalhadas e nos baixos salários. Ou até mesmo pior, alguns dentistas investem tudo o que têm no consultório próprio e descobrem da pior forma. Cadeira vazia, ela não gera faturamento, muito menos lucro. Essa realidade gera ao dentista ansiedade, instabilidade financeira, sensação de fracasso. Aquilo que era orgulho começa a virar frustração e você começa a pensar: será que eu escolhi a profissão errada? Mas o problema não é a odontologia. O problema é que não te ensinaram na faculdade como construir uma carreira. Não te mostraram como construir e estruturar um caminho para a CLT no SUS. O jeito certo para o dentista conquistar a vaga de CLT no SUS tem um passo a passo tanto para o recém-formado quanto para o dentista já experiente. As vagas CLT são preenchidas através do processo seletivo que ocorre várias vezes por ano e que é bem diferente do concurso público, que ocorre geralmente a cada 2 ou mais anos. Esse tipo de contratação irá te dar um bom salário, finais de semana livres, férias remuneradas, uma rotina organizada e previsível na odontologia. Esse passo a passo está estruturado no método Dentista 14K, que possui 4 etapas. A primeira etapa é voltado a visualizar e mapear as vagas CLT no SUS, ou seja, conhecer e entender a organização do SUS, o modelo de gestão do sistema e os meios de contratação, aprender onde as vagas estão. A segunda etapa é construção de um currículo estratégico, entender e aprender como funcionam os processos seletivos, quais os sistemas de recrutamento são utilizados, como a triagem de currículo ocorre, qual a estratégia determinante para o currículo ser selecionado. A terceira etapa é para gerar convites para processos seletivos, aprender como se organizar, mantendo consistência e foco no envio de currículos, enviar currículos personalizados para a vaga, conhecer e ter em mãos os links de trabalho conosco de cada contratante. E a quarta etapa, nessa etapa você irá dominar as entrevistas e conquistar a aprovação. Aqui você foi chamado para o processo seletivo e aqui é hora de você estar preparado para entender a entrevista com o RH, entender a mente do recrutador, estar preparado para a entrevista como coordenador de saúde bucal, o que falar, como falar, qual conhecimento prévio necessário, como se posicionar de forma segura e autêntica. E por que isso funciona? Essas 4 etapas do método te ensina como estar alinhado de forma real com as contratações que acontecem no SUS. E você passa a ser estratégico na construção de uma carreira estável. O método está estruturado em uma forma que te capacita para ir onde as vagas bem remuneradas realmente estão, usar a linguagem no currículo que o sistema de triagem reconhece e te encontra, se posicionar corretamente na frente do coordenador de odonto
e do recrutador de RH. Assim, você está preparado para conquistar sua vaga de até R$ 14.000. Enquanto a maioria está perdida na construção da carreira e na prática de processos seletivos, você está estratégico. Então aqui está a importância de saber, né, e conhecer quais são as OS que fazem a gestão dos serviços da gestão primária, onde estão e divulgam esses processos seletivos. Agora, de forma bem breve, vou explicar para você sobre a organização do Sistema Único de Saúde, no SUS. Ponto determinante, onde tudo começa, esse passo que faz a parte da primeira etapa do método dentista 14K. O SUS, ele baseia-se numa rede de atenção. Essa rede de serviços de saúde é dividida em 3 níveis: atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária, também conhecida como atenção básica, é a porta de entrada do sistema, ou seja, a entrada se dá pelas unidades básicas de saúde, as UBSs. A atenção secundária, ela é voltada ao atendimento de complexidade intermediária. Nesse nível de atenção, temos as UPAs, pronto atendimento, Centro de Especialidades Odontológicas, CEOs, entre outros vários serviços. E a atenção terciária para atendimento de alta complexidade que acontece nos hospitais. A odontologia está presente nos 3 níveis de atenção, mas temos uma realidade importantíssima para entender como está o mercado de trabalho para a odontologia no SUS. Você sabia que a saúde bucal cresceu fortemente no ano de 2000? Foi em 2000 que o Ministério da Saúde publicou a Portaria 1444, incluindo as equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família. Desde então, o número de cirurgiões dentistas no SUS cresceu de forma expressiva nas UBSs. No final de 2025, o Brasil alcançou aproximadamente 145 mil dentistas atuando na rede pública. Você sabia que apenas na cidade de São Paulo existem 2.300 posições de cirurgiões dentistas? E o ponto estratégico é, as UBSs muitas vezes são gerenciadas por meio das organizações sociais de saúde, as OSs. E isso muda completamente a forma de contratação no SUS, pois as contratações deixou de ser única e exclusiva por concurso público. As contratações passaram a ocorrer por processo seletivo, e o regime predominante na atenção básica tornou-se o CLT. Isso muda completamente a estratégia para a empregabilidade no SUS, pois você não precisa esperar mais o concurso público, mas sim entender e atender os critérios das OSs. Basta conhecer, aprender e passar a agir com a estratégia, pois se você não entender como tudo funciona, deixará passar boas oportunidades. Você precisa saber onde buscar as vagas todos os dias. Vamos para outro ponto relacionado à empregabilidade dos dentistas. Você tem um currículo pronto? Como você fez o currículo? Está feito no Word, PDF ou Canva? Você quis caprichar no seu currículo, fez no Canva, colocou fotos, deixou com um design super moderno, aqueles que o próprio Canva te dá como modelo? Se você respondeu sim, já era, você está fora do processo seletivo, principalmente das grandes empresas OS que utilizam sistemas modernos de recrutamento e seleção. Esses sistemas eles têm um mecanismo de filtro que utilizam a inteligência artificial para selecionar os currículos compatíveis com a vaga. A segunda etapa do método Dentista 14K ensina o jeito certo para fazer um currículo, como construir de forma estratégica. Eu comecei no início dessa aula, do conteúdo, falando que o método Dentista 14K ele foi idealizado e construído com uma especialista em desenvolvimento de profissional de carreira, a Patrícia Marion. Eu separei um trecho da aula da Patrícia sobre a construção de currículo estratégico para dentistas. E nós vamos assistir agora. Vamos ver. Bom dia, muito bem-vindos à segunda etapa do método Dentista 14K. Eu sou a Patrícia, estarei aí juntamente aí com o Dr. Tiago, acompanhando vocês aí nessa jornada em construção de uma carreira como dentista do SUS. Vocês passaram pela primeira etapa do método, colocaram em prática as ferramentas, todo o conteúdo, tudo aquilo que foi direcionado. Chegamos na segunda etapa, agora é hora de transformar tudo aquilo num documento estratégico, ou seja, um currículo que gere convite para processos seletivos, um currículo que mostre tudo aquilo que vocês têm para então serem escolhidos. Na primeira parte do encontro de hoje, eu vou trazer conceitos, eu vou trazer uma realidade do mercado, uma realidade do mundo do recrutamento e seleção, para depois, numa segunda parte do nosso encontro, a gente colocar aí na prática, para que hoje vocês saiam com esse currículo estratégico pronto, tá? Eu vou compartilhar minha tela. E aí eu trago também uma verdade para vocês, né? Vocês não basta ser bom, precisa parecer bom. E parecer bom através do currículo, do papel, não necessariamente papel, mas no documento digital, precisa parecer bom. Então tem que ter estratégia nisso, porque senão vocês não chegam na etapa da entrevista, que é uma outra etapa aí do nosso método.
O encontro de hoje, ele tem aí como objetivo ensinar como estruturar um currículo profissional com palavras-chave estratégicas, vou explicar o que são palavras-chave, como adaptar o seu currículo para vagas específicas de dentista de UBS e como fazer o seu currículo ser encontrado e aprovado pelos sistemas de IA, é isso, inteligência artificial, sistema ATS. Vou mostrar o que é. Primeira coisa, vamos falar aí de sistema ATS. Importante começar por esse assunto para entender o resto da construção do currículo. Então, ATS vem do inglês, a gente está falando de Applicant Tracking System. Isso é um sistema que é numa lógica de inteligência artificial utilizada dentro dos sistemas de recrutamento e seleção. Então, as grandes empresas, ou seja, as organizações sociais de saúde, com uma estrutura, com uma organização como um todo, usam sistemas de recrutamento e seleção com ATS. O que ele faz? O ATS é um filtro automático, são robôs, é o sistema que realiza a leitura inicial de um documento, buscando termos específicos, antes mesmo de qualquer ser humano, de qualquer recrutador analisar. Só vai para a mão do recrutador o que passou pelo ATS. Então, o sistema, ele acaba tendo uma rejeição visual. O que é isso? Se eu tenho um currículo com layout, com gráficos, com colunas complexas, um designer todo robusto, todo aparentemente bonito, o algoritmo de leitura de IA do sistema não consegue ler, confunde ele. E aí o seu currículo é descartado. Então, se o software não consegue extrair os dados corretamente, dados que de fato façam sentido para a vaga, a sua candidatura ela é descartada, sem considerar a sua experiência, tudo aquilo que você colocou de bagagem no currículo. Então, elementos visuais que atraem a atenção humana não necessariamente vai atrair a máquina de leitura, né, o sistema informatizado. E aí se torna ilegível, e aí o seu currículo ele não passa, ele não é aprovado. Então esse é o primeiro aspecto que a gente, de entendimento, para a gente saber de que forma que esse currículo deve ser construído. A regra de ouro do método Dentista 14K é o currículo simples é o estratégico, menos é mais. A gente precisa de um currículo que seja legível, que seja objetivo, que tenha conteúdo estratégico, que seja simples, né? Então, o currículo com legibilidade ele tem uma estrutura limpa, ele prioriza a hierarquia das informações, ele permite uma leitura clara, onde cada ponto é visto numa ordem certa. O currículo objetivo, ele reduz o ruído. O minimalismo, ele vai trazer com que garanta que a sua especialização, experiência, que de fato fique evidentes, para eliminar qualquer tipo de distração e que saia do foco principal, que é a sua trajetória profissional, aquilo que você tem para entregar para aquela empresa, para aquela OS. O conteúdo estratégico é aquele que usa palavras-chave estratégicas, ou seja, ele garanta que o conteúdo esteja focado, né? Não tem elementos visuais, mas foca no que precisa para aquela vaga, e eu vou me aprofundar mais nas palavras estratégicas, que é importantíssimo. O currículo precisa ser simples, porque escolher a simplicidade é uma decisão consciente que vai garantir que o seu currículo seja lido pelos algoritmos e, consequentemente, pelo recrutador humano. Então, olha o perigo do Canva. Quem aqui já fez currículo no Canva? O Dr. Tiago citou sobre o assunto, né, nos primeiros encontros, e trago aqui mais foco nisso. Então, o Canva, que traz lá foto, ícone, beleza, ele vai atrapalhar. Então, o nosso currículo não pode ter esses elementos. Logotipos, ícones, atrapalham a leitura automática do sistema ATS. Ter barras, ter colunas, traz um nível de proficiência representado por barras coloridas, quando eu quero mostrar qual é o meu nível de desenvolvimento, de entrega, de competência para algo, e eu trago em barra em questões visuais, isso vai atrapalhar e vai ser ignorado pelo sistema ATS. A estrutura tem que ser simples, então o uso de colunas vai desconfigurar a ordem de leitura do sistema, vai invalidar informações. E evitar imagens, o sistema de leitura automática vai falhar ao interpretar esses tipos de elemento. Então, como fazer esse currículo? Requisitos técnicos para formatar o currículo, para formatar o arquivo. Formato, Word, façam no Word. Word.doc, é o documento de que quando o sistema pede para você anexar um documento, você vai anexar no Word ou PDF. O currículo tem que ter no máximo 2 páginas. Se você é recém-formado, não atingiu 2 páginas, está tudo bem. Pode ser uma página, desde que ela seja bem estruturada, né? Fontes padrão. A fonte, não vamos criar letras diferentes, vamos usar aquilo que é o habitual, que garanta a interpretação dos caracteres. Então, a gente sugere a fonte Arial ou Calibri. E evite documentos escaneados. Quando eu escaneio um documento e transformo em PDF, ele não é um PDF. Ele é uma imagem. O arquivo ele não vai conseguir ser lido.
Então, se eu tenho o Word e eu salvo em PDF, ok. Mas se eu tiro uma foto com o celular e depois eu salvo em PDF, ele não será lido, porque a origem dele foi como imagem. E aí ele não vai conseguir ser encontrado pelo sistema ATS. Palavras-chave. A gente precisa customizar os currículos para cada vaga. Então, qual é o cenário ideal? Você tem que ter o seu currículo hoje pronto. Tem que estar pronto para quando a publicação da vaga vir, você já está com tudo organizado. Só que esse currículo vai precisar ser customizado de forma estratégica, utilizando palavras-chave, ou seja, palavras que estão lá na descrição da vaga. Então, quando a vaga é publicada, vem uma descrição. E dependendo da empresa, da UES, você vai ter palavras-chave como saúde coletiva, em outro lugar vai estar saúde pública, no lugar vai estar atenção básica, no outro lugar atenção primária. E não necessariamente o sistema vai entender que isso são sinônimos, né, ou que atendem ao requisito da vaga. Ora, não são sinônimos, mas está dentro de um escopo de conhecimento que atende o requisito da vaga. E aí o sistema não entende. Então a gente precisa ler a descrição da vaga. A primeira, mapear, identificar termos chaves dessa vaga, para que esses termos apareçam dentro do meu currículo, desde que represente a realidade, desde que eu realmente atenda aquilo que a vaga pede. Aí eu preciso fazer o espelhamento, que é inserir as palavras-chave no meu currículo, olha lá, desde que represente a realidade. Eu preciso ter sincronia, alinhar a linguagem da instituição, como eu dei de exemplo, olha lá, é atenção básica, atenção primária, adequa essa linguagem, né? Isso tudo para quê? Para favorecer, para fazer com que o sistema ATS ache o seu currículo. Quem faz a descrição da vaga é o recrutador e coloca lá dentro do sistema. Aí aquela empresa vai receber lá 50, 100 currículos, 200 ou até mais, dependendo do qual é o cargo. Quando eu saio do escopo dentista, a hora eu recebo mais currículos. Essa primeira triagem, seleção de currículos vai ser feita automatizada pelo sistema. Então, as palavras-chave que vai para a descrição da vaga estando no currículo é o que faz encontrar e trazer esse currículo. E é isso que vai trazer vantagem, aumentar suas chances na triagem dos currículos, de serem selecionados. Aqui é o modelo de currículo. Só a carinha aqui, depois vamos fazer na prática e construir, mas para você ver, ó, currículo simples no Word, sem linha, sem coluna, e que traz lá o objetivo profissional, a formação em até 2 páginas. Então, assim, é possível fazer um currículo no Word, tá? Tem um modelo desse currículo que vocês terão acesso. E veja aqui é um exemplo real de descrição de uma vaga publicada esse ano, 2026. Então, só, cargo cirurgião dentista para a Unidade Básica de Saúde UBS. As unidades básicas de saúde desenvolvem ações e atividades nas linhas de cuidado segundo o ciclo de vida, saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto, saúde da mulher e saúde da pessoa idosa. Requisitos do cargo: ensino superior completo em odontologia, com registro ativo junto ao Conselho de Classe CRO. Terá um diferencial especialização em saúde coletiva, residir preferencialmente nas regiões norte, disponibilidade para início imediato. Principais atribuições: realizar atenção à saúde bucal, tá? Realizar diagnóstico com finalidade de obter perfil epidemiológico, realizar atividades programadas de atenção à demanda espontânea, participar de forma periódica nas reuniões de equipe. Aqui é só um resumo da descrição da vaga. A descrição da vaga era 3, 4 vezes maior. Então, ver como é importante, a primeira coisa é ler linha a linha. Fiz uma leitura rápida aqui, mas é necessário ler linha a linha. Com essa descrição de a vaga, eu consigo já extrair palavras-chave técnicas que tem que aparecer no meu currículo. Eu consigo mapear quais as habilidades que está sendo pedido. E aí eu devo priorizar palavras-chave, experiências-chave também para colocar, senão fica tudo muito extenso e eu tenho que saber o que, que eu priorizo para colocar no meu currículo. Então, exemplo aqui, né? Ele fala que será um diferencial e especialização em saúde coletiva. Aí vem, mas a minha especialização é saúde da família, não é saúde coletiva. E aí vocês vão aprender aí ao longo com o doutor Tiago para entender saúde coletiva, saúde da família é igual, não é? Qual que é a diferença? Ele vai trazer tecnicamente isso. Mas se você tem um curso, uma atualização, você teve contato com saúde da família, isso sim atende saúde coletiva. Então a palavra saúde coletiva tem que aparecer no seu currículo para viabilizar com que ele seja encontrado. Entendem? Então, por isso que a leitura vem ser importante. Outro exemplo, quando fala aqui, ó, realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Demanda espontânea numa UBS é atender urgência. Uma demanda espontânea é o que não foi agendado. E ela vem sem agendamento. Alguns casos serão urgência, ok, o dentista vai avaliar. Mas nada mais é do que você estar apto a avaliar uma demanda espontânea, saber se ela é urgência ou não e atender a urgência. Então, se no seu currículo você tem vivência com atendimento de urgência, mas a descrição da vaga fala em demanda espontânea, então vale sim colocar no seu currículo sobre uma habilidade que você tem, ou experiência, ou vivência, ou conhecimento, né? Aí vai depender de qual é a trajetória profissional de cada um, se é recém-formado ou não, mas a palavra demanda espontânea é estratégica para aparecer no currículo.
demanda espontânea / urgência. Então vejam que tem uma análise, tem uma customização do seu currículo para cada vaga que é publicada pelas diferentes OSs. Então, o currículo na prática, o que a gente tem para vocês fazerem na prática, tá? Eu vou esgotar toda essa parte aí de conteúdo, de passar slides, a gente vai fazer uma pausa e vai para a prática. Mas vocês têm como ferramenta o modelo de currículo Dentista 14K, que vai nortear como você fazer seu currículo hoje, como construir o currículo padrão para otimizar, para dar agilidade na sua candidatura, por isso que tem que ter o currículo lá stand-by prontinho para quando sair a vaga, você já faz a adequação dele, e você tem a ferramenta checklist de validação do currículo Dentista 14K. Esse checklist, ele é pós o currículo, você customiza e aí você faz um checklist com perguntas e respostas, sim, atende ou não, porque é uma forma de orientar vocês a como analisar o próprio currículo, para vocês terem crítica e uma visão direcionada do próprio currículo para analisar, porque de acordo com o checklist você vai conseguir visualizar, opa, preciso refazer, não está bom meu currículo. Então, por isso do checklist. Essas duas ferramentas estão lá disponíveis lá dentro da Hotmart para você fazer o download, salvar e utilizar. Salvem eles, porque a gente vai utilizar eles ainda hoje. Então lembre-se, vocês precisam transformar o currículo em ferramenta estratégica, porque é isso que vai fazer conquistar a vaga de vocês em atenção primária. Vaga não é sorte, é posicionamento, é clareza, é execução. Então, vocês entenderem como funciona o recrutamento e seleção, como funciona isso tudo, isso aumenta significativamente as chances de vocês conseguirem entrar. Então, pontos principais aqui para a gente dar ênfase. Dê foco na atenção primária, alinhe o seu currículo com as exigências da atenção primária, utilize palavras-chave corretas para destacar o seu currículo. Formatação, mantenha o documento em até 2 páginas, não use imagens. Use um formato profissional para garantir a leitura técnica e objetiva pelos sistemas ATS. E execução com o método 14K. Não envie currículos genéricos, não sai enviando o mesmo currículo para tudo quanto é vaga. Ajuste e personalize o seu currículo para cada oportunidade, utilizando o método Dentista 14K como base. Agora, eu vou trazer um pouquinho mais sobre quais são as principais plataformas de seleção que são utilizadas pelas OSs em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho de LinkedIn, um pouquinho da Gup, do Pandapé, do Vagas.com. Se vocês perguntam, tem outro método de recebimento de currículo? Tem. Tem outros caminhos? Tem. Tem ainda alguma OS que recebe por e-mail? Tem. Mas essa é a maioria e essa é a tendência da maioria das OSs, né? E aí eles usam essas ferramentas. Todas elas têm a lógica da inteligência artificial, tem a lógica das palavras-chave, mas aí eu vou trazer um pouquinho a especificidade de cada uma delas. Vamos começar pelo LinkedIn. O LinkedIn, ele é a sua vitrine. Pensa que quando você entra no shopping, numa loja, você tem a vitrine com diferentes tipos de roupas e você olha para escolher. O LinkedIn é essa vitrine. E a vitrine tem que estar bonita, né? Tem que estar apresentável, tem que estar atrativa. Então, cuidem da vitrine de vocês no LinkedIn. O LinkedIn, ele atua como um motor de busca para os recrutadores, porque ele dá agilidade em achar. Lá estão todos os profissionais. O LinkedIn, no título dele, você tem que evitar cargos genéricos, cargos simples. Já já eu vou mostrar um exemplo de LinkedIn. No LinkedIn, você tem que usar termos estratégicos, usar termos específicos para atenção primária e Esse foi um termos de trecho saúde pública, importantíssimo tem da que aula de aparecer currículo lá. estratégico. Você já pode aplicar agora e colocar em prática. As informações que você recebeu agora já fará uma transformação do seu currículo, aumentando a chance significativa de ser selecionado para um processo seletivo. Faça isso hoje. Atualize o seu currículo em Word em no máximo 2 páginas. A cada candidatura, revise e atualize seu currículo, colocando as palavras-chave citadas na publicação do processo seletivo, conforme orientações da Patrícia. Se você não aplicar a estratégia, seu currículo nunca será encontrado pelos recrutadores. Agora, pulando para a última etapa do método Dentista 14K. A quarta etapa é como dominar a entrevista e conquistar a aprovação. Após a etapa de triagem de currículo, ao ser selecionado, o dentista será avaliado sobre 2 aspectos: competências técnicas e competências comportamentais. Esses 2 focos de avaliação podem ocorrer em uma única etapa, mas na maioria das vezes ocorrem em 2 etapas. Uma etapa específica será conduzida pelos psicólogos recrutadores. Eles buscam competências específicas que são exigidas para um dentista, como boa comunicação, ética e liderança. Já a etapa de avaliação técnica pode ocorrer através de uma prova ou uma entrevista. Essa é uma etapa conduzida por um coordenador de saúde bucal, um dentista que trabalha na gestão ou na área de treinamento das equipes de saúde bucal. Nesse momento, as perguntas serão voltadas à odontologia na saúde pública. Mais do que ler e estudar sobre política, saúde pública, saúde bucal,
você precisa compreender como se dá o dia a dia do dentista do SUS, como é feita a organização da agenda, a definição das prioridades, o atendimento de urgência e o cuidado longitudinal. Aprender como se dá a rotina do dentista de UBS é um ponto estratégico e te diferencia dos demais candidatos, pois, diferente da faculdade que te joga um monte de teorias sobre saúde pública, te apresenta milhares de políticas do SUS, isso se torna muito chato, dá um nó na cabeça e não te ajuda na hora ali de conquistar a sua aprovação na entrevista. Trago algo aqui determinante para você conseguir a aprovação em uma entrevista, algo que aprendi com a Patrícia e muito bem explicado por ela. Você deve conhecer sobre as possíveis perguntas que te farão em uma entrevista, mas o seu preparo não tem nenhuma relação com o fato de decorar respostas ou buscar as respostas ideais que o entrevistador quer ouvir. O ponto-chave é aprender a ser autêntico na entrevista, treinar sua capacidade de escuta e compreensão rápida, organizar o pensamento e responder com tranquilidade e propriedade. Se você ainda não sabe ser autêntico e parecer autêntico na entrevista, você não conquistará a aprovação do entrevistador. Você precisa de posicionamento e estratégia. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta muito utilizada nos processos seletivos de dentistas de UBS. A pergunta é: como o dentista pode priorizar pacientes com maior risco de doença bucal no planejamento da agenda? Vou trazer uma possibilidade de resposta de forma breve. O dentista de UBS ele precisa garantir o acesso de agenda, ou seja, um espaço para atendimento das prioridades. Hipertenso, diabético, gestante e crianças. As estratégias é uma triagem de família ou prioridades. Na triagem, o atendimento é rápido e focado para avaliar o risco e as condições de agravos. Assim, conforme a classificação de risco de cárie, de A a G, será possível direcionar de forma assertiva como será o tratamento e dar orientação aos pacientes. Isso irá organizar o acesso e garantir a equidade. Esse é um exemplo de pergunta que poderia estar numa prova ou numa entrevista e que representa o cotidiano do dentista de UBS. Veja que rapidamente passamos pelas 4 etapas do método Dentista 14K. Visualizar e mapear vagas, currículo atrativo, gerar convites para processo seletivo e estratégia de entrevistas e aprovação. Um caminho estruturado que te mostra o passo a passo até a aprovação e conquista de uma vaga CLT no SUS. Agora, reflita e responda com sinceridade. Quanto vale para você ter estabilidade financeira, saber quanto vai ganhar todo mês, trabalhar de segunda a sexta-feira, ter finais de semanas livres com a sua família e amigos, viajar por 30 dias sem a pressão de não estar atendendo e entrando dinheiro, ser valorizado? E quanto custa continuar no momento de vida que você está hoje? Se você já investiu mais de R$200 mil na faculdade, está deixando de ganhar 12, 13, 14 mil reais por mês, deixando de ter 30 dias de férias remuneradas e 13º salário para gastar com o que você quiser. A rotatividade na área da saúde fica em torno de 32% a 39%. Isso significa que todos os dias existem dentistas pedindo demissão, se aposentando, mudando de cidade, dando outro rumo na carreira após anos de construção de estabilidade financeira no SUS. Então, todos os meses, novas vagas de dentistas surgem na atenção básica, pela rotatividade natural do mercado, sem falar na expansão contínua que a saúde bucal vem tendo nos últimos anos. Existe oportunidade no mercado, só precisa saber o caminho certo e como construí-lo. O problema é que na maioria das pessoas não ficam nem sabendo das vagas, ou não estão preparados quando a oportunidade aparece. E aqui é o ponto que muda tudo. O processo seletivo não é sobre a quantidade de candidatos, é sobre conhecer os critérios e a estratégia. Eu idealizei o método Dentista 14K e estruturei com a Patrícia Marion. Transformamos esse método em uma mentoria estruturada. São 4 encontros focados nas etapas estratégicas do método com atividades ao vivo na prática. Você aprende de forma direta o que precisa ser feito em cada etapa da jornada. A cada encontro você estará pronto para já aplicá-lo, ou seja, no máximo em 4 meses você já terá passado pelas 4 etapas e poderá aplicar o método completo. Os encontros acontecem aos sábados das 9 às 11 horas da manhã. Além disso, existem encontros mensais para consultoria de carreira ao vivo, que você terá acesso por 1 ano, onde a gente entra nos assuntos reais de cada mentorado, falando sobre como funciona o dia a dia do dentista da UBS, o que realmente é cobrado em um processo seletivo, como se posicionar em entrevista, como funciona a mente do recrutador, simulação de entrevista ao vivo, você poderá tirar todas as suas dúvidas, trazer a sua realidade e desafios, compartilhar o momento atual para orientações e direcionamentos. Todos os encontros da mentoria ficam gravados e disponíveis para você por 1 ano. Todo o conteúdo da mentoria está em apostila e ferramentas práticas que são disponibilizadas imediatamente.
Por exemplo, modelo de currículo direcionado para dentistas e otimizado para a inteligência artificial, modelo de currículo para quem não tem experiência formal, checklist de validação de currículo, técnicas de preenchimento e utilização do LinkedIn e principais plataformas de emprego utilizadas pelas OSs, guia rápido de utilização onde busca vagas todos os dias com atualização contínua, roteiro estratégico para a execução das suas candidaturas, catálogo de oportunidades para a vivência prática e aquisição de conhecimento, perguntas técnicas utilizadas em processos seletivos de dentistas, perguntas utilizadas pelos recrutadores, técnicas para conseguir sua aprovação na entrevista. Ao entrar para o método, você tem garantia de 30 dias. Assista o primeiro encontro. Se não gostar, você terá 100% do seu dinheiro de volta. Tudo isso com 2 pilares que dificilmente você encontrará juntos em uma mentoria. A vivência prática na odontologia no SUS, sendo eu um dos mentores como cirurgião dentista ativo no SUS, que passou por todas as etapas do método. E o segundo pilar, a estratégia de carreira com a Patrícia Marion, especialista e mestra em desenvolvimento profissional pela Unifesp, que entende exatamente como construir uma carreira e como os candidatos são avaliados. Vou lhe apresentar 2 bônus para as novas turmas. Todo mês temos uma nova turma. Os 3 primeiros inscritos de cada turma recebem como bônus o seu currículo atualizado de forma estratégica. Você irá encaminhar seu currículo por e-mail e receberá de volta pronto com todas as orientações e direcionamentos. O segundo bônus, os 3 primeiros alunos de cada turma que forem convidados para a entrevista terão um atendimento individualizado para a simulação de entrevista com feedback sobre a performance. Assim você vive o mais próximo da realidade do dentista da entrevista para conseguir sua aprovação. Se o conteúdo que você viu nesse vídeo faz sentido para o seu momento de vida, lembre-se, existe sim um caminho para a mudança de realidade. Coloque em prática hoje mesmo o que você aprendeu nessa aula. Não deixe para depois. O futuro é feito das decisões que tomamos no agora. Olhe para a sua carreira. Assuma o controle da sua carreira, planeje, se organize, trace o caminho de onde você quer chegar. Se você deseja começar uma mudança em sua carreira agora, você não precisa estar sozinho nessa jornada. Podemos estar com você nesse momento no passo a passo. Clique no botão abaixo desse vídeo e entre para a mentoria Dentista 14K.